Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a terrível explosão em Beirute e sobre aquilo que sabemos de concreto sobre esse trágico evento. A Botas Vento é uma empresa 100% nacional especializada em calçados impermeáveis de alta performance, sempre preocupada com o conforto, a durabilidade e a tecnologia. Conheça a variada linha de produtos no site, cujo link está aqui na descrição, e aproveite o cupom exclusivo de 15% de desconto. O Líbano é um daqueles países onde uma tragédia nunca vem só, e por isso, antes de falarmos da terrível explosão que devastou Beirute, vamos recapitular em apenas 3 minutos a conturbada história recente daquele país. Logo em 1948, no dia a seguir à independência de Israel, o Líbano juntou-se a uma coalizão de 9 países numa guerra para destruir o Estado israelense à nascença. Mas apesar de tantas frentes simultâneas abertas, Israel saiu vitorioso, avançando e ocupando, dentre outros territórios, algumas áreas do sul do Líbano. Em 1975, após 2 décadas e meia de relativa paz, o Líbano, uma autêntica panela de pressão religiosa, com uma população formada por 54% de muçulmanos sunitas e xiitas, 2 ramos do islamismo que com frequência não se toleram, e 41% de cristãos, com os restantes pertencentes à religião druze, mergulhou numa terrível guerra civil, motivada por discordâncias sobre a forma como o governo estava dividido entre esses grupos religiosos. A guerra durou 15 anos e meio, resultando na destruição completa das infraestruturas do país, causando cerca de 150 mil mortos, 1 milhão de feridos e milhões de desalojados. Foi uma guerra tão devastadora que o Líbano foi praticamente catapultado de volta para a Idade da Pedra, com a população obrigada a viver em escombros que mais se assemelhavam a grutas, sem água encanada, esgoto e eletricidade. E além disso tudo, a Síria ocupou o Líbano já em 1976, libertando aquele país apenas em 2005. E no sul do país, os israelenses, se aproveitando do caos que reinava no país, financiaram e apoiaram um grupo político pró-israelense. Mas o intento não deu certo, com Israel invadindo o sul do Líbano em 1982, com milícias cristãs financiadas pelos israelenses, chegando mesmo a tomar a capital, Beirute. Os israelenses só se retiraram do sul do Líbano no ano 2000, mas voltaram à carga em 2006 contra o Hezbollah, um grupo considerado terrorista por muitos países, que naquela época organizava e realizava muitos ataques contra Israel. Essa guerra durou cerca de 1 mês, com a ONU intermediando um cessar-fogo e criando uma zona desmilitarizada. Isso resume um pouco o quão conturbado é aquele país, e nesse momento, apesar de um período recente de convulsão política, o país vive uma certa estabilidade, mas alguns dos membros do governo, inclusive ministros, pertencem ao Hezbollah, o que vem causando sempre grandes atritos com Israel. E como se a vida já não fosse suficientemente dura para os libaneses, ontem, dia 4 de agosto, por volta das 18 horas, hora local, uma explosão autenticamente devastadora arrasou com toda a região portuária, afetando, de acordo com o governo libanês, praticamente toda a cidade, com danos indo desde edifícios completamente arruinados na região do porto, até portas, janelas e estruturas mais leves destruídas do outro lado da cidade. A contagem de mortos e feridos continua, com fontes referindo que cerca de 100 pessoas podem ter morrido, com centenas ainda desaparecidas debaixo dos escombros, com cerca de 4.000 pessoas feridas. De acordo com fontes locais ligadas ao governo, as infraestruturas da cidade de Beirute ficaram completamente destruídas, com danos que, de acordo com alguns analistas, podem ultrapassar vários bilhões de dólares. E agora, a pergunta que não quer calar: essa explosão foi o resultado de um ataque ou não passou de um terrível acidente? O Hezbollah, que atua no Líbano, é um grupo financiado, armado e apoiado pelo Irã, que, com frequência, envia armas para aquele país. E sempre que os israelenses detectam armas iranianas na região, eles atacam para impedir que o Irã acumule ali uma grande quantidade de armas.
Por isso, logo após a terrível explosão, não faltaram teorias afirmando que tinha sido um ataque com uma superbomba, com alguns dizendo tratar-se desde bombas termobáricas até uma pequena e compacta bomba atômica. Mas passado aquele momento inicial de caos, soube-se que no armazém número 9 estavam estocados cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, um sal branco e inodoro usado na composição de fertilizantes nitrogenados e também na composição de alguns explosivos. O que significa que em condições muito especiais, como no incêndio, pode deflagrar uma grande explosão. E de acordo com imagens feitas antes da terrível explosão, um incêndio no armazém vizinho atingiu o armazém onde estava o nitrato de amônio, com esse incêndio atuando como estopim para a deflagração da substância. De acordo com o governo libanês, essa substância estava estocada há mais de 6 anos, com autoridades tendo emitido diversas ordens para que fosse retirada de lá, com muitas fontes atribuindo essa tragédia à negligência do governo. Mas outras fontes, como o presidente Trump, afirmam o contrário, dizendo num pronunciamento que acha que se tratou de um tipo de ataque, uma afirmação que foi desmentida pelo próprio Pentágono, que disse que, nesse momento, com as informações disponíveis, tudo indica que não passou mesmo de um incêndio que atingiu o nitrato de amônio ilegalmente armazenado no local. Como as notícias estão mudando constantemente, sigam o Twitter do canal para se manterem informados sobre esses e outros eventos. O link está aqui na descrição. Todas as semanas encontrarão novidades incríveis na loja: camisetas, polos, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. يلا باي يا ويلاه Oh my god! الله عمل ذرة هذه يا صورت عطرة دخيل ايش رايك؟ يا عطرة دخيل ايش رايك؟ ما في حدا منهم يا عطرة دخيل ربك شفت الهز روح عم دق لميشها يا فراس خليني دق لمرتك يا فراس خليني دق لمرتك هي مرتك الله maybe